Vamos agora completar o desenvolvimento que foi começado no vídeo anterior, agora desenvolvendo o balanço de quantidade de movimento. A equação, como vimos anteriormente, baseada na segunda lei do movimento de Newton, empregando um referencial euleriano, pode ser escrita na seguinte forma: taxa de entrada de quantidade de movimento menos taxa de saída, mais somatório de forças externas igual a taxa de acúmulo. Lembre que estamos concentrando a nossa atenção em um sistema em regime estacionário, então a taxa de acúmulo vai ser nula. E lembrando também que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então nós podemos desenvolver balanço de quantidade de movimento nas três direções ortogonais. No caso aqui, só é necessário desenvolver o balanço na direção em que há movimento macroscópico. O movimento macroscópico está ocorrendo apenas na direção x. Então, o balanço de quantidade de movimento que desenvolveremos será um balanço de quantidade de movimento na direção x. Desenvolveremos, então, um balanço de quantidade de movimento ao longo da direção x. Como já sabemos, quantidade de movimento pode ser transportada pelo mecanismo de convecção e difusão. Iniciaremos calculando a parcela associada à transferência ou taxa de entrada por convecção. Lembrando da definição de quantidade de movimento, que é o produto de massa vezes velocidade, como queremos calcular taxa, seria massa vezes velocidade por unidade de tempo, podemos desmembrar esse cálculo fazendo o produto de massa por unidade de tempo vezes a velocidade. Isso é cômodo porque massa dividido por tempo, que é taxa de massa, já foi calculado no filme anterior através do desenvolvimento do balanço de massa. Então, a taxa de entrada de quantidade de movimento por convecção, neste plano azul que está indicado aqui, a escolha desse plano se deve mais uma vez à coerência com a orientação dos eixos, pode ser determinada através da seguinte equação. Isto aqui retrata a área, ΔY, ΔZ, é a área dessa superfície azul, vezes Vx, vezes ρ, até essa parcela aqui com ρ, isso aqui é massa por unidade de tempo. Se multiplicamos massa por unidade de tempo vezes velocidade, temos quantidade de movimento por unidade de tempo, que é taxa de quantidade de movimento. E vamos avaliar isso na posição x. A seguir, determinaremos a taxa de entrada de quantidade de movimento pelo mecanismo de difusão. Como já sabemos, difusão ocorre na direção do gradiente de velocidade. E já sabemos, pela análise preliminar que desenvolvemos, que o gradiente de velocidade x ocorre ao longo da direção z. Então, mais uma vez, de forma coerente com a orientação dos eixos, nós vamos colocar a taxa de entrada de quantidade de movimento por difusão ao longo dessa superfície. Quantidade de movimento por difusão está ocorrendo ao longo da direção z. Então, essa parcela pode ser obtida multiplicando essa área pelo fluxo de quantidade de movimento por difusão, que nada mais é do que tal zx. Então, a quantidade de movimento por difusão é dado pelo produto, então, da área, neste caso, ΔX, ΔY, vezes tal Zx, avaliado nesse plano Z. A razão de ser tal Zx é que Z vai ser a direção ao longo da qual há o gradiente de velocidade e x é a direção da velocidade. Tal, uma das interpretações para ele é de fluxo de quantidade de movimento por difusão, fluxo multiplicado por área, nós determinamos taxa. Determinar agora as parcelas relativas à saída de quantidade de movimento. Uma vez determinadas as entradas, a determinação das saídas fica bem facilitada, porque basicamente o que temos que fazer é deslocar os planos em que serão avaliadas as parcelas. Então, por convecção, passa a ser esse plano azul que está indicado aqui. O resultado é a área vezes a velocidade vezes ρ, que dá massa por unidade de tempo, vezes Vx, quantidade de movimento por unidade de tempo, só que agora avaliada em x mais ΔX. Quantidade de movimento por difusão, basicamente a mesma abordagem, agora avaliando nesse plano que está em z mais ΔZ. O resultado, então, é a área, que é ΔX, ΔY, vezes tal Zx, todo esse produto avaliado na posição z mais ΔZ.
Lembro aqui que somatório de forças, como estamos calculando apenas um balanço de quantidade de movimento na direção x, não há nenhuma força externa ao longo da direção x. Nós sabemos que temos a gravidade presente, mas a gravidade está na direção z, e há também nesse domínio uma variação de pressão ao longo de z que compensa a força da gravidade. Como o nosso balanço é apenas na direção x, as parcelas que teremos que calcular são as que já foram avaliadas, só referentes às taxas de entrada e saída de quantidade de movimento por convecção e difusão. Agrupando então todas as parcelas que foram determinadas anteriormente, podemos reescrever a nossa equação geral de conservação de quantidade de movimento nessa forma que é apresentada aqui. Por conveniência, eu agrupei segundo os mecanismos, então temos taxa de entrada menos as taxas de saída, aqui agrupado convecção, difusão. O procedimento matemático é semelhante ao que fizemos anteriormente. É basicamente dividir a equação pelo volume do elemento de volume, fazer o limite dos deltas que restarem a zero e usar o conceito de derivada para obter uma equação diferencial caracterizando o balanço de quantidade e movimento. Primeira etapa, então, é a divisão da equação anterior pelo volume do elemento de volume. Nós vamos obter essa expressão, isso aqui para a parcela de convecção, essas daqui para a parcela de difusão, fazendo os limites de delta tendendo a zero. Mais uma vez, eu fiz uma recordação do conceito de derivada primeira, porque ele vai ser útil para reescrevermos essas equações em termos de equações de derivadas. Então, recordando mais uma vez o conceito de derivada primeira, vemos que aqui o F vai ser o produto de Vx ρ Vx, e nessa outra relação o F corresponde ao tal Zx. Então, fazendo essas considerações, nós podemos então obter uma equação diferencial que vai caracterizar o princípio de conservação de quantidade de movimento para o sistema que estamos analisando. Então, fazendo o limite dos deltas tendendo a zero e utilizando o conceito de derivada, a parcela de convecção fica escrita nessa forma que está apresentada aqui, e a parcela de difusão. Se lembrarmos do balanço de massa que foi desenvolvido anteriormente, nós veremos que é possível fazer uma simplificação desse termo de convecção. Antes de fazer isso, eu vou desmembrar esse termo, utilizando o conceito de derivada de produto, e aí essa parcela aqui de convecção ela pode ser reescrita nessa maneira que está aqui, pois temos uma derivada de Vx ao quadrado. Então, desmembrando isso, nós podemos reescrever essa parcela, já agora assumindo ρ constante, ρ passa para fora da derivada, então podemos reescrever essa parcela aqui nessa forma, menos ρ, 2Vx, dVx, dx. O balanço de massa já nos informou anteriormente que dVx, dx é zero. Então, substituindo essa parcela aqui, ou essa equação nesse termo de convecção, nós vemos que ele vai ser zero, ou seja, as taxas de entrada e saída por convecção são iguais, então elas vão se anular, a diferença entre elas, e aí a equação diferencial que utilizaremos para prosseguir o nosso desenvolvimento é simplesmente menos d de dz de tal zx igual a zero. Então, voltando à equação anterior, vocês notem que agora eu já passei a utilizar a derivada ordinária, uma vez que tal zx só vai depender da coordenada z. Então, nós podemos proceder à integração dessa equação, usando a técnica de separação de variáveis já estudada nos cursos de equações diferenciais. Isso aqui trata-se de uma equação de primeira ordem, então podemos passar o dz para cá multiplicando, proceder à integração dos dois lados. Como integral e diferencial são operações inversas, esse resultado aqui vai nos fornecer tal zx, a integral de 0 dz dá zero. Como estamos fazendo uma integral indefinida, o resultado, então, nós teremos que acrescentar a ele uma constante de integração. Então, a conclusão que obtemos do balanço de quantidade de movimento é que tal zx é igual a uma constante. Essa constante é uma constante a ser determinada. E isso vai ser feito através da utilização do que nós chamamos de condições de contorno. Importante salientar que todo o tratamento que fizemos até agora não restringiu
a nenhum tipo de fluido em particular. Essa restrição vai ser introduzida agora, onde assumiremos a validade da lei de Newton da viscosidade, ou seja, assumiremos que o fluido que está entre as duas placas é um fluido newtoniano. Já determinamos anteriormente que τ Zx é igual a uma constante, e agora substituiremos τ Zx pela lei de Newton da viscosidade, que especifica que esse fluxo de quantidade de movimento por difusão é igual a menos μ, que é a viscosidade do fluido, dvx dz. Usando mais uma vez a técnica de separação de variáveis, nós podemos passar o dz para o lado direito multiplicando, menos μ para o lado direito dividindo. Obteremos então essa expressão para a variação da velocidade, dvx é menos c1 sobre μ vezes dz, e podemos então de novo integrar dos dois lados. A suposição que será feita aqui na integração é de que μ é constante. Então, procedendo a essa integração, do lado esquerdo ficaremos com Vx, e do lado direito, integral de dz é z. Feita uma integral indefinida, nós devemos acrescentar uma constante de integração C2. Note que já por essa equação aqui, nós percebemos que o perfil de velocidade, satisfeitas todas essas restrições que foram mencionadas ao longo do desenvolvimento, trata-se de um perfil de velocidade linear, uma vez que C1 é uma constante, μ é uma constante, então Vx vai variar linearmente com Z. Para definirmos o perfil de velocidade, nós temos que determinar os valores de C1 e C2, e isso será feito através da colocação, da imposição de condições de contorno. Para a determinação das constantes de integração, temos que impor, então, condições de contorno. Como o próprio nome diz, condições de contorno são usualmente informações que conhecemos sobre o nosso sistema, no caso aqui, valores de velocidade, e normalmente nós temos esses valores nos contornos ou nos limites do nosso sistema. No presente caso, as duas condições de contorno são baseadas no mesmo princípio, que é o princípio de não escorregamento. No caso aqui, nós sabemos que as velocidades do fluido nos contatos com a placa inferior e superior vão impor valores de velocidade iguais às das placas. Então, matematicamente, nós podemos dizer que em z igual a zero, o valor da velocidade Vx é nulo, a placa está parada. Em z igual a delta, o valor de velocidade é v, é um valor de velocidade conhecido. Aqui está expresso através de uma letra, mas na realidade isso vai ser um valor. Se nós substituirmos essas duas condições de contorno no perfil de velocidade que foi determinado anteriormente, nós podemos então determinar os valores de C1 e C2. Substituindo então a primeira condição de contorno, valor de velocidade é zero, Z é zero. Para satisfazer essa equação, o valor de C2 tem que também ser igual a zero. A segunda condição de contorno impõe um valor de Z um valor de velocidade na posição Z igual a delta. Então, substituindo essas condições de contorno, nós temos que a velocidade Vx é igual a V menos C1 sobre μ delta, que é a coordenada Z. Já sabemos que C2 é igual a zero, conclusão é que C1 vai ser igual a menos V vezes μ sobre delta. Para a determinação do perfil final, então, basta substituirmos esses dois valores na equação do perfil de velocidade. Fazendo essa substituição, nós temos uma expressão para o perfil de velocidade. Aqui tem valor de Vx, então esse menos, esse número que está aqui é o valor de C1, e aqui o valor de C2. A conclusão é que Vx vai ser igual a V, que é a velocidade imposta na placa superior, vezes a coordenada Z dividido por delta. É fácil constatar que esse perfil de velocidade satisfaz as condições de contorno. Em Z igual a zero, Vx vai ser zero. Em Z igual a delta, Vx vai ser igual a V, que são as condições de contorno que foram impostas anteriormente. A partir do perfil de velocidade determinado no slide anterior, nós podemos fazer o cálculo da vazão volumétrica e também da velocidade média do fluido entre as duas placas. A vazão volumétrica é obtida simplesmente somando as quantidades de fluido que estão escoando em cada camada infinitesimal entre as duas placas. Então, basicamente, a equação que é proposta é um somatório, usando o conceito de integral como um somatório. Então, nós vamos proceder à integração de Vx
W aqui seria uma largura de referência das placas, seria uma dimensão perpendicular à tela do computador, vezes um dz. Então, Wdz é um elementozinho de área infinitesimal perpendicular à direção do escoamento. Se nós multiplicarmos essa área pela velocidade perpendicular a essa área, nós temos um elemento infinitesimal de vazão. E aí, procedendo a integral, integrando de z igual a zero até z igual a delta, observe que agora é uma integral definida. Isso aqui é simplesmente o somatório da quantidade do volume de fluido que está escoando em cada camada infinitesimal de altura dz e largura w. Então, substituindo o perfil de velocidade determinado anteriormente, Vx, nessa equação, o perfil é V, que é a velocidade da placa superior, z sobre delta. Então, procedendo a essa integração, o único parâmetro aqui que é variável é o z, então vai ficar z ao quadrado sobre 2, substituindo nos dois limites de integração, a gente obtém a expressão final para a vazão volumétrica. W é a largura de referência das placas, V é a velocidade da placa superior, delta, a espessura da região que está entre as duas placas, dividido por 2. Isso aqui, então, seria uma expressão para a vazão volumétrica. Se vocês olharem as dimensões, W tem dimensão de comprimento, delta comprimento, velocidade comprimento por tempo, o resultado vai ser volume por unidade de tempo. Se quisermos determinar a vazão de massa, basta multiplicar esse valor de Q maiúsculo pela densidade do fluido. A velocidade média pode ser definida basicamente como a relação da vazão dividido pela área total disponível para o escoamento. A área total disponível para o escoamento, considerando uma largura W de referência, vai ser W vezes delta. Então, o resultado para a velocidade média é que ela vai ser expressa pela vazão pela área, a área W vezes delta e o valor de velocidade média V sobre 2. Logicamente, esse valor aqui a gente poderia ter determinado até de cabeça, uma vez que o perfil era linear e variava linearmente entre 0 e V. Essa formulação aqui é mais geral porque ela se adapta a qualquer formato do perfil. Esse resultado aqui, sendo a média entre as duas velocidades das extremidades, ela só se aplica se tivermos um perfil de velocidade linear. A seguir, no próximo vídeo, nós trataremos um sistema diferente relativo ao escoamento de um fluido sobre um plano inclinado, onde teremos que introduzir o efeito da força da gravidade.